O marxismo cultural é um termo lato que se refere aos proponentes da teoria crítica e, geralmente, à influência metapolítica da esquerda no discurso político e social. O marxismo cultural é uma meta-ideologia baseada numa análise quase marxista das estruturas e das relações de poder. O marxismo clássico, ou económico, que precede o surgimento do cultural, postula que o capitalismo produz uma sociedade na qual as relações de poder entre a classe dominante e a classe trabalhadora estão injustamente desequilibradas, o que por sua vez cria uma tensão social que, a longo prazo, pode e deve ser resolvida pela criação de um sistema social sem classes. Num registro semelhante, o marxismo cultural adota um discurso que se foca nas alegadas relações de poder opressivas, mas deixa de colocar ênfase em classes socioeconómicas, movendo-se para outras áreas, nomeadamente do género, em que o marxismo cultural afirma que o homem procura sobrepor-se e subjugar a mulher, da família, propondo a substituição da família nuclear pela família alternativa, da orientação sexual, contrapondo uma sociedade que dá ênfase às relações heterossexuais por uma sociedade promotora da cultura LGBT, das etnias, colocando os nativos no papel de opressores e os imigrantes de etnia distinta como oprimidos ou vítimas, da cultura, substituindo as tradições pan-europeias por um retalho de culturas não europeias, da religião, representando a religião cristã como retrógrada e opressiva, ao mesmo tempo defendendo e romantizando o Islão e outras religiões que tradicionalmente não têm qualquer ligação forte aos europeus. A um nível académico, o marxismo cultural utiliza a teoria crítica para questionar as normas e os padrões tradicionais, de modo a alterar a cultura em benefício de grupos supostamente oprimidos e, também, em favor dos autoproclamados representantes das vítimas, isto é, os próprios marxistas culturais. Uma forte manifestação da propaganda marxista cultural é o discurso designado de politicamente correto, no qual os mídias mais preponderantes e os engenheiros sociais tornam necessário questionar as normas tradicionais da sociedade, procurando manter uma visão inquestionavelmente favorável de grupos reconhecidos por eles como oprimidos. Consequentemente, a bússola das prioridades ideológicas mudou em favor do feminismo, do multiculturalismo, dos direitos LGBT, do Islão, etc. O discurso que caracteriza e critica os homens heterossexuais, europeus e cristãos que vivem em famílias nucleares por serem opressores desesperados é uma narrativa central à agenda da esquerda progressista e a todos sob a sua influência. Enquanto que o comunismo, tal como idealizado por Marx, oferecia a resolução do conflito entre classes através de um sistema social utópico, tudo aquilo que o marxismo cultural oferece, mesmo a um nível puramente teórico, é uma forma desolada de guerra perpétua entre grupos cada vez mais rigidamente definidos no papel de minorias oprimidas. A consequência mais significativa que a sua aplicação pode ter é a extinção da cultura e da expressão orgânica dos europeus. Ironicamente, se tal acontecer, a tendência de tolerância hoje existente por parte da maioria em relação a estes grupos minoritários seria eliminada. Todavia, o discurso dominante da esquerda progressista procura afirmar que quem irá sair mais beneficiado deste processo de destruição do grupo, cuja tolerância os protegia, serão as minorias. Uma das estratégias principais do marxismo cultural preocupa-se em definir e redefinir palavras e expressões, de modo a serem posteriormente utilizadas no discurso político. Ao influenciar o uso comum da linguagem, o marxismo cultural introduziu novas percepções sobre o que significa pensar ou vocalizar certos raciocínios. Apelidar imigrantes ilegais de migrantes e discriminação étnica contra o povo nativo de discriminação positiva são dois exemplos deste tipo de distorção linguística.
ou também o bem conhecido racismo em relação a identitários. Para o marxista cultural, toda a concepção que englobe uma caracterização, um orgulho na família, ou no cristianismo, ou na adesão aos papéis de género tradicionais, as atitudes tradicionais em relação às relações sexuais e o amor à pátria são fenómenos patológicos. Esta tendência de converter em patologias todas as opiniões e padrões de vida que não estão de acordo com os seus próprios fins políticos é característica do marxismo cultural. Pontos de vista divergentes são sempre descritos e associados a medos irracionais do desconhecido, ou seja, a fobias. O marxista cultural proclama ser tolerante para com opiniões diferentes, com a notável exceção de não estender esta natureza tolerante a todas as opiniões que diferem significativamente das suas. O indivíduo que não esteja disposto a viver como minoria numa área dominada por muçulmanos será chamado de islamofóbico, uma vez que é visto como irracional e doentio ter a preferência em viver num sítio onde haja segurança para si, para a sua família, para as crianças e onde possa viver entre pessoas que sejam étnica e culturalmente semelhantes, como fazem os muçulmanos por essa Europa fora. Nada disto tem valor para o marxismo cultural. Em sociedades com uma população maioritariamente europeia, o marxismo cultural vê a maioria da população como privilegiada e opressora, independentemente das relações de poder e da proporção demográfica que exista nas esferas analisadas. Mesmo que as minorias oprimidas tenham escolhido emigrar para estas zonas, mesmo que nem sequer exista qualquer tipo de opressão, este é o discurso que procuram promover. Infelizmente, esta análise não se aplica à África do Sul, onde uma minoria de europeus está hoje sujeita a uma brutal discriminação judicial e institucional, inclusive sendo foco de agressões e assassinatos a um ritmo alarmante. Enquanto existirem europeus, economicamente ou politicamente bem-sucedidos, as minorias europeias nunca serão reconhecidas como oprimidas aos olhos dos marxistas culturais. O marxismo cultural é nocivo para os europeus e para a identidade etnocultural de todos os povos do mundo. Não tenhas medo nem vergonha de o recusar. Liberta-te.